Cryptocurrency. Stuck a couple Bitcoins. Money, hold up on my Nakamoto. E aí galera, estamos aqui mais uma vez, começando o Conexão Satoshi, trazendo as informações da semana para vocês. Eu, Caio Salles, Matheus Maranhão e Rafael Lemos trazendo mais uma vez as notícias da semana e algumas outras novidades e variações de criptomoedas aqui para vocês. Vamos lá. Bom, é importante antes de destacar uma notícia que não saiu, que não entrou na nossa pauta, né? Saiu ontem de noite, que aparentemente a China vai estar com uma proposta de regulamentação do Bitcoin para o dia 1º de outubro. E aí a gente tem uma esperança aí de que esse banimento não seja permanente, né? E vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Depois de toda aquela confusão que a China ocasionou no mercado de criptomoedas, todo aquele banimento das ICOs, banimento das corretoras, parece que elas estão voltando atrás, perceberam que a tecnologia é muito maior do que o poder que o governo de lá tem de regular. Se eles proibirem um lugar, o pessoal migra para outro, então eu acho que eles estão começando a voltar atrás, mas é só um boato. Vamos esperar para ver como é que o governo vai se pronunciar. Na verdade, eu acho que não foi nem voltar atrás. Eu acho que quando eles baniram, eles já tinham isso em mente. Porque foi muito rápido. Não dá tempo deles. Mas enfim. Mas como é um boato, né? Vamos esperar para ver como é que... Fiquem atentos a essa questão aí da China. Outra coisa importante, não entrou na nossa pauta, mas vale a gente comentar aqui, é que o Japão está dando licença, já acabou de dar licença a 11 companhias para operar no mercado de exchanges, né, de criptomoedas. E isso a gente já sabe que o Japão ele tem uma legislação bem amarradinha em relação a criptomoedas, está se mostrando bem receptivo a empresas que querem operar nesse setor. Já está 2 passos à frente da regulação de qualquer outro país, né? Bom, trazendo aqui agora a variação semanal de algumas criptomoedas importantes, selecionando só as que tem market cap superior a 1 bilhão. Vamos lá. Destaque para NIO, que fechou a semana com variação de 65%, Ethereum Classic 23%, IOTA 15% e Bitcoin com 14%. Dentre as moedas com mais de 1 bilhão de market cap, só a Dash fechou a semana com variação negativa, com uma variação negativa de 5,64%. Aí a gente vê a Bitcoin finalmente cruzando essa barreira de $4 mil de novo, né? E vendo um crescimentozinho que tá, depois que caiu, chegou aos 3 mil, a gente ficou por ali entre 3 mil e 4 mil e agora finalmente quebrou essa barreira. Vamos ver para onde vai agora o preço. Eu acho que foi bastante interessante essa tomada de fôlego do Bitcoin. Pode ser um ótimo momento, né, de entrada para quem está querendo entrar, até porque o ágio diminuiu bastante, né, do Bitcoin Brasil para o Bitcoin lá fora. A gente voltou aos preços de mercado reais, que tinham chegado a quase 30%, alguma coisa assim, de diferença, né? Então, eu acho que pode ser um momento interessante para a entrada, quem estiver pensando em entrar, né? Isso. Tanto é que a gente não viu esse aumento no preço refletido no preço em Bitcoin real, né? O preço aqui ficou mais ou menos por volta dos 13, 14 mil, enquanto lá fora a gente viu esse aumento. Começando as pautas desse domingo, né? Coreia do Sul bane ICOs, possibilidade de uma próxima adesão em massa ao Bitcoin. E quer continuar dando? Ministério de Desenvolvimento Econômico Russo compara Bitcoin a um esquema de pirâmide. E um Bolívar igual a um Satoshi na Venezuela. Essas vão ser nossas pautas. Vamos lá. Começando pela Coreia do Sul, né? A gente viu que a Coreia do Sul colocou publicamente essa semana um banimento às ICOs. Ele não foi algo oficial ainda, mas que está sendo estudado como vai ser feito.
Algumas fontes relataram que esse banimento vai ser um banimento absoluto, onde qualquer investimento nesse tipo de mercado, de initial coin offerings, vai ser cessado, vai ser proibido por lei, enquanto outras fontes alegam que apenas as ICOs originárias da Coreia do Sul ou com base na Coreia do Sul vão ser proibidas, enquanto investimento de coreanos em ICOs externas vão estar liberados para acontecer. Junto a isso, temos também uma possível regulação ou minimização da capacidade das exchanges na Coreia do Sul, que talvez poderão ter seu poder ou seu range de ação limitado, né? Restringindo as trocas em fiat por criptomoedas bastante e até podendo chegar a proibir a negociação vendida, né? O famoso margin trading nas exchanges. É bom a gente ficar atento a isso aí. Eu tô vendo que tá sendo bastante unânime essa escolha. Antes de regulamentar as criptomoedas, o primeiro passo dos governos está sendo sempre dar um stop nas ICOs para tentar segurar um pouco essa. A preocupação deles esses esquemas, muitos esquemas de golpe que estão sendo disfarçados de ICOs, né? E esquema de lavagem de dinheiro. Então, a gente já viu isso nos Estados Unidos, começando com a regulamentação já das ICOs. Inclusive, já vão lançar outros não é exchange, né? Mas seria uma plataforma exclusiva de negociação de ICOs que já são regulamentadas pelo governo, que já são, no caso, permitidas. Seria uma regulamentação prévia para tentar evitar golpes, esses tipos, como a gente já viu aqui no Brasil acontecendo. Quando a gente vê esse banimento por parte da Coreia do Sul, a gente imagina... Porque a Coreia do Sul é um país que tem com envolvimento nos ICOs. A gente esperava que tivesse uma reflexão grande nos preços, mas aparentemente não teve um impacto muito grande. A Ethereum, como é uma moeda que tem uma grande relação com ICOs e também tem a Coreia do Sul, se eu não me engano, é o maior mercado de Ethereum atualmente. Mas é um dos grandes. É um dos grandes. Então, teve uma pequena queda no preço da Ethereum. Se eu não me engano, no dia que lançou foram 8% de queda, mas a impressão que passa é que não vai... que continua estável, como todas, inclusive com o banimento da China. Na semana passada a gente viu, os preços dão essa queda, mas depois já se estabilizam de novo e não é nada de muito grave. Então, no dia a gente viu essa queda na Ethereum, que é muito afetada, mas acho que já volta. Eu acho que isso é interessante para a gente pontuar também quão mais independente as criptos estão se tornando dos governos, né? A gente está vendo muito proíbe, desproíbe, regula, desregula e pode, não pode, e a gente não está vendo mais tanto oscilação de preço como a gente via. A gente sabe que na história do Bitcoin houveram flutuações gigantescas de preço, e que as flutuações comparadas com os mercados tradicionais ainda é bastante grande. No entanto, se você for comparar o que a Bitcoin e outras criptos ainda mais estáveis flutuam hoje com o que era 1 ou 2 anos atrás, estamos em uma evolução significativa. As criptos elas estão se tornando sólidas, elas estão criando um mercado independente das regulações governamentais, não completamente, mas bem mais fortes em relação a elas serem resilientes a proibições, a empecilhos impostos por lei, e que é bastante interessante para quem tinha medo de perder todos os seus tokens ou bitcoins em uma canetada. Isso está se mostrando meio impossível de acontecer. O Bitcoin vem aí bem resiliente,
há algum tempo já. Eu acho que isso só mostra a força com que as criptomoedas estão se solidificando e consolidando. E aí, algo mais a falar sobre essa pauta? Eu acho que Não, acho que essa pauta já... aqui a gente esgotou. Pronto, então a próxima pauta, eu peguei aqui algumas notícias recentes que mostram como uma adoção uma adoção maior por parte do grande público de Bitcoin pode estar próxima. Essa semana passada a gente viu que surgem rumores que a Amazon pode passar a aceitar Bitcoin a partir de outubro. Eu li no Bitcoin Talk, então eu não tenho certeza da data, mas eu li um comentário lá falando que era dia 26 de outubro, esse dia. E ainda tem os rumores de que o Google possa passar a aceitar o Bitcoin na sua loja virtual. Peguei também algumas notícias falando sobre o desenvolvimento de um API por parte de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Apple, e eles estão desenvolvendo um API que facilitaria o uso de bitcoins dentro dos navegadores de internet. E aí facilita serviços de venda e compra online usando criptomoedas. Aí alguns navegadores que podem passar a utilizar esse API é o Chrome, o Mozilla, o Microsoft Edge e o aplicativo do Facebook. E além disso, ainda tem uma notícia de um ETF de Bitcoin que está para ser lançado no Canadá. Isso pode popularizar bastante o Bitcoin entre os investidores de mercados mais tradicionais, né? Isso. Comentando, eu sentia muita falta justamente disso, de um incentivo a utilizar realmente o Bitcoin como moeda, entendeu? Como um meio transacional, como moeda de troca. E eu acho isso muito importante, porque justamente se a gente for pensar, ver a argumentação de muitos investidores tradicionais, é que o Bitcoin tem o seu preço, mas não tem uma utilidade. Ou seja, a gente não estaria utilizando o Bitcoin do jeito que ele foi criado, que seria justamente para ser uma moeda de troca, uma moeda para realizar transações. Então, acho isso muito importante, essas empresas tão grandes da tecnologia estarem incentivando o uso do Bitcoin para realmente que ela foi designada, que é para ser uma moeda para realizar transações. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Inclusive, era uma das coisas que me deixava muito preocupado com o Bitcoin, era justamente o fato de não ter, não estar havendo tantas transações utilizando a moeda, simplesmente sendo usada como um asset especulativo. Um ativo de pura especulação. Então, isso para mim é uma notícia sensacional. De longe, é uma das melhores notícias que eu vejo do Bitcoin há muito tempo. Então, realmente muito bom, muito legal isso. Falando objetivamente, pontualmente do que a gente viu aqui, esses APIs que estão sendo colocados, estão sendo desenvolvidos para Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, a gente consegue vislumbrar o que eles possam ser, né? Por mais que a gente não tenha informações concretas, a gente consegue imaginar como eles funcionariam. Assim como outros sistemas, como a Visa, ela já tem uma certa integração de pagamentos de cartões com o navegador, a gente poderia muito bem ter isso com o Bitcoin também. Algumas hard wallets eles já usam extensões de navegador para checar saldo de carteira, validar transação, e a gente pode ter isso também para transações em sites diferentes. Ora, você pode chegar no site do Facebook, você quer monetizar uma publicação, você quer comprar um anúncio, alguma coisa assim, você vai lá e linka sua carteira no navegador, bota sua chave privada, o Facebook automaticamente já reconhece a transação, foi feita e tal, pronto. Eu acho que isso poderia funcionar dessa forma, seria bastante interessante. Acho que vai ser similar ao PayPal, né? Como as pessoas usam o PayPal em meio de pagamento online. Então isso aí traz um uso do Bitcoin, pode trazer uma grande adesão do público que não está no meio de tecnologia,
não tem interesse por esse meio, mas que pode encontrar no Bitcoin uma forma de pagamento que pode facilitar a vida dele, e ele pode passar a usar o Bitcoin mesmo não estando por dentro desse mundo de tecnologia e da blockchain. Quanto à Amazon, esse boato dela passar a aceitar Bitcoin a partir de outubro, também não temos nenhuma confirmação disso. No entanto, para quem não sabe, já existe um site chamado Purse. Ele já faz comércio na Amazon usando Bitcoins. Como é que eles atuam? Eles basicamente fazem a mediação de pessoas que têm conta na Amazon e querem Bitcoin com pessoas que querem comprar coisas na Amazon por Bitcoin. Então eles conseguem, transacionando dessa forma, conseguir até 15% de desconto em produtos comuns da Amazon quando você paga com Bitcoin. E isso qualquer pessoa pode usar, esse serviço. Já é bastante interessante e já viabiliza as compras na Amazon. O que é bastante interessante. Quando a Amazon passar a aceitar definitivamente isso, talvez facilite ainda mais as compras, que é algo bastante interessante. A gente falou também do ETF do Canadá, né? Eu acho que para o pessoal entender como esse ETF, onde tem muitos investidores institucionais como o Canadá, é interessante a gente dar uma introdução, né, do que é um ETF. Bom, o ETF ou ETF é um Exchange Traded Fund. Ele nada mais é do que um ativo que é atrelado ao preço. Então, a gente tem na bolsa de valores, a pessoa pode comprar ouro sem necessariamente comprar o bem físico ouro. Você compra um ativo que é atrelado ao preço do ouro. Então, esse ETF vai ser nada mais do que isso. Vai ser pessoas que operam na bolsa vão poder comprar um Bitcoin sem necessariamente precisar comprar o Bitcoin. Ele está comprando um ativo que é atrelado ao preço. Ele vai apostar na alta do Bitcoin para valorizar esse ativo que ele tem. E, além disso, vão ser criados também um ETF que serve para as pessoas que querem apostar contra o Bitcoin, que no caso vão valorizar a partir da queda do Bitcoin. Isso não é nada de inovação no mundo, já existem outros países que têm o seu ETF do Bitcoin, mas esse é o primeiro ETF do Canadá que está surgindo agora. E eu trouxe aqui também algumas questões a serem levantadas de pontos negativos e positivos do ETF. O que eu acho para quem vai comprar através do ETF, serve muito para popularizar dentre investidores mais tradicionais que não querem criar uma conta no exchange e comprar o Bitcoin através da exchange, ter uma carteira e manter o Bitcoin lá. Ele pode simplesmente comprar o ETF na bolsa mesmo e não precisa se envolver com isso. Agora tem os seus riscos, por quê? O ETF, o fundo, ele vai ser gerido por pessoas que vão estar por trás do fundo, e essas pessoas vão ter os Bitcoins, e você depende dessas pessoas para que elas armazenem bem os seus Bitcoins, entendeu? Você não tem o controle sobre eles. Então, assim, para quem não tem nenhum receio de comprar o Bitcoin, eu particularmente acho melhor, mais seguro você comprar o Bitcoin em si. Ele vai ser útil para popularizar nesse mercado de investidores tradicionais. Então, o que pode acontecer todas essas notícias que a gente trouxe aqui, eu acho que tem um impacto muito grande no volume de transações, pode aumentar. Eu acho que tudo isso envolve uma possível valorização do Bitcoin com a adesão de diversas áreas de pessoas que não estão inseridas nesse meio, né? Eu acho que o ETF, o que ele proporciona, na verdade, é o que a gente já tem, como são as exchanges, só que de uma forma, vamos dizer assim, backed by the government. Os governos eles vão estar por trás disso, vão assegurar fundos, vão ter regras específicas, vão poder ser trocadas, as ações vão poder ser negociadas em mercados tradicionais. E isso é muito atrativo para aqueles investidores tradicionais que veem o Bitcoin com maus olhos, justamente por essa questão dele não ser regularizado, de ser... Então eu acho que isso garante uma segurança legal aos investidores tradicionais, aos investidores institucionais bem maior. E o que pode acabar aumentando significativamente o volume do Bitcoin com o tempo, né?
vamos ver aí como vai se desenrolar essa história. E pra quem lembra, foi mais ou menos o que a JP Morgan fez, né? Eles investiram na bolsa nórdica num ativo que era lastreado ao Bitcoin, ou seja, era um investimento numa bolsa tradicional, onde eles basicamente ganhavam, valorizavam aquele ativo Com a valorização, do Bitcoin. sem efetivamente ter o Bitcoin, sem efetivamente investir no Bitcoin em si. Vale ressaltar que isso não é diferente do que quem negocia em exchange faz, né? Quando você compra em exchange, você não está custodiando o seu Bitcoin também. Isso é bem importante lembrar a todos aí. Quando você compra em exchange, o Bitcoin ou a criptomoeda que você comprar, ela não é sua. Ela está sobre posse da exchange e você não porta o ativo. Isso é interessante porque você não tem que ficar atento às suas chaves privadas e você não tem que cuidar da segurança disso, mas você precisa da confiança, você precisa confiar bastante naquela exchange. E caso dê um problema na exchange, vai dar problema para você também. É importante ficar atento a isso. Então, a terceira notícia que a gente vai comentar aqui na pauta é a respeito da Rússia, né? O Ministério do Desenvolvimento Econômico russo comparou o Bitcoin a um esquema Ponzi. Basicamente, ele comparou a dinâmica de preço do Bitcoin, disse que é muito parecida a dinâmica de preço do Bitcoin com a dinâmica de um esquema Ponzi. E só para resumir, né, não tem nada a ver. O que ele pode ter confundido é o seguinte: o Bitcoin cresce, o preço sobe à medida que mais pessoas vão investindo em Bitcoin. Isso é óbvio, isso é oferta e demanda. Um bem que tem uma oferta limitada, que é o caso do Bitcoin, e mais pessoas vão entrando, ou seja, a demanda por esse ativo aumenta, é óbvio que o preço dele vai aumentar. Mas isso não tem nada a ver com o esquema Ponzi. Esquema Ponzi, da mesma forma, realmente, você ganha à medida que mais pessoas vão entrando no esquema. Mas como é que funciona? Basicamente, pessoas que entram depois no esquema, o dinheiro dessas pessoas que entraram vão ser usados para transferir para as pessoas que já estão há mais tempo no esquema, entendeu? Então, não é um produto que tem nenhum impacto na vida das pessoas, não é um produto que, basicamente, é um esquema que não tem valor nenhum. Ele não agrega nenhuma utilidade à sociedade, ele não tenta resolver nenhum problema. Totalmente diferente do Bitcoin, que é um sistema financeiro que com a blockchain, está aí para resolver vários problemas que existem na sociedade hoje em dia. Problemas históricos. O esquema Ponzi é óbvio, quando para de entrar pessoas, o esquema acaba aí porque não tem mais de onde vir o dinheiro. Mas essa não é a proposta do Bitcoin, não é você ficar rico comprando Bitcoin, entendeu? As pessoas atualmente podem se aproveitar dessa valorização do Bitcoin, seu dinheiro vai se valorizar. Mas só que essa não é a proposta do Bitcoin. A proposta do Bitcoin é você ter uma moeda descentralizada, deflacionária, que consequentemente vai valorizar, mas então a gente vê que o esquema Ponzi, ele não é como o Rafa falou, não agrega nada o esquema Ponzi. E é totalmente diferente, né? O Bitcoin não lhe garante nenhum ganho fixo como os esquemas Ponzi em geral fazem, né? Você não tem esse ganho fixo, você vai ganhar se o ativo se valorizar, óbvio. Assim como qualquer outro investimento que você faça. Eu acho só que é importante a gente lembrar também a todo mundo que está nos ouvindo que não é pequena a quantidade de pessoas querendo se aproveitar do nome Bitcoin para criar esquema Ponzi em cima dele. Mas isso não tem nada a ver com o Bitcoin em si. Isso. Da mesma forma como já são conhecidos diversos esquemas de pirâmide em real ou esquemas que foram feitos em dólar ou qualquer outra moeda, eles podem usar o Bitcoin para fazer esquemas de pirâmide. Isso. A questão é ficar atento a como identificar um esquema de pirâmide. Se é aquele investimento que o cara garante um retorno a você, ele chega e diz: não, seu investimento tem um retorno garantido de tantos %. Ah, não, você tem um investimento inicial e aí tem perna esquerda, perna direita, e aí você evolui para Master, Platinum, Rubi, Safira,
e você vai sempre 2 pessoas atreladas a você e todo mundo da cadeia abaixo, da perna esquerda, perna direita. Aí desconfie, velho. Sempre desconfie desses discursos desse tipo. Só para esclarecer, né, pirâmide é o nome popular, né, que o pessoal dá para o esquema Ponzi. Bom, continuando aqui sobre a Rússia, tá rolando boato que talvez a Rússia bana completamente pagamentos em Bitcoin. A Rússia parece bem indecisa em qual postura tomar em relação às criptomoedas em geral. Mês passado eles fizeram um encontro com Vitalik Buterin, que é um dos cofundadores da Ethereum, para justamente tentar implementar uma parceria entre a Ethereum e os bancos estatais russos. Além disso, eles estavam cogitando investir mais de 100 milhões de dólares na indústria de mineração de Bitcoin, e do nada esse boato surge de que eles, um mês depois, praticamente, surge esse boato que eles estão pensando em banir completamente os pagamentos via Bitcoin. Eu acho muito estranho esse tipo de decisão da Rússia tão oposto, uma decisão tão antagônica a outra, num período tão curto de tempo. Eu não sei até que ponto essa proximidade entre Rússia e China, afinal, o Brasil, inclusive, também, e a Índia fazem parte de um grupo, um bloco econômico chamado BRICS. Então eu não sei até que ponto essa proximidade política e econômica pode ter influenciado essa decisão da Rússia, se ela venha a acontecer de fato. E aí já é uma preocupação a mais, porque se realmente houver essa influência da China sobre a Rússia, o Brasil e a Índia também fazem parte desse bloco econômico. Então seria uma coisa para nós brasileiros ficarmos atentos, né? Mas é só uma especulação. Eu acho que na Ásia está tendo muita influência assim, dessa decisão da China. A gente viu, a China foi a primeira e depois tem esse banimento da Coreia do Sul, dos ICOs, aí agora a Rússia. Acho que a China é muito influente aí nessa região, né? Principalmente fazendo parte do mesmo bloco econômico, né? Então Agora, isso aí me preocupa um pouco. Mas foi esse negócio no mês passado. A Rússia estava com um discurso totalmente diferente. Exatamente. Eu li notícias falando sobre a instalação de ATMs de Bitcoin na Rússia, sobre esse investimento em mineração. Inclusive, eu não sei se vocês viram, a Burger King lançou a própria moeda virtual, que era o Ubercoin, e estava sendo utilizado primeiramente na Rússia. Uhum. Então, assim, não entendi muito. É um discurso totalmente diferente, né? Por isso que eu estou tentando especular quais foram os incentivos que levaram a Rússia a se posicionar dessa maneira. Não sei se foi a China, como eu já disse, por causa dessa proximidade com a China. Não sei quais foram os incentivos que levaram a Rússia a fazer isso. Eu acho que o maior incentivo para qualquer país querer banir ou impedir o desenvolvimento de criptomoedas é ele simplesmente entender como elas funcionam. Eu acho que qualquer país com uma mentalidade ou uma tendência mais interventora e reguladora de economia, na hora que eles entendem como o Bitcoin funciona, eu acho que isso deve causar um pânico. Eles não terem controle sobre como as pessoas vão transacionar ou não poderem mais ter o controle sobre a economia, sobre qual vai ser a taxa de juros, ou como eles vão manipular a oferta monetária, ou como eles vão subsidiar crédito, porque as pessoas não vão mais valorizar a moeda estatal e vão passar a usar criptomoedas. Eu acho que se eles vislumbram isso e percebem a ameaça que as criptomoedas é à soberania econômica nacional do país, eu acho que eles têm grandes incentivos para banir as criptomoedas. E eu acho que a gente está só começando a ver isso. Eu acho que isso aí no futuro pode virar realmente uma guerra financeira entre países interventores, economicamente falando, e criptomoedas. Eu acho que as criptomoedas vão ser a salvação econômica das pessoas que vivem em países assim, como já é, por exemplo, na Venezuela, como já é no Zimbábue. Eu acho bastante interessante isso. E foi bom aí para dar o link para a próxima notícia, que é exatamente falando que um bolívar venezuelano agora equivale a um satoshi. Para quem não sabe, né, o que é um satoshi?
Um satoshi é a menor unidade divisível do Bitcoin hoje. Ele equivale a a ordem de grandeza de -8, né? É 1 vezes 10 elevado a -8 bitcoins. É 100 milionésimas frações de bitcoin. É algo muito pequeno. O que vale em dólar, para você ter ideia, é 0,00004 dólares. Eu não sei se você tem na quantidade de zero, mas é uma coisa bem... É uma fração mínima do bitcoin. E a gente vê o peso venezuelano, o Bolívar, desculpa, venezuelano, chegando a esse patamar. E algumas pessoas poderiam dizer que já poderiam prever isso, outras pessoas ficam surpresas, mas a verdade é que isso tem uma explicação muito clara, né? E não tem outro nome para isso. É a discrepância de como é a condução econômica de cada bem. Enquanto o Bitcoin ela é uma moeda com uma oferta limitada, regras bem definidas, e por lei do código do Bitcoin, ela é uma moeda deflacionária. Qualquer outra moeda fiduciária é uma moeda sujeita à boa vontade dos governos. E que nenhum governo que emita uma moeda fiduciária está imune a essa situação que a Venezuela está passando agora. Os caras disseram lá que não acreditam que a emissão de moeda causa inflação. Puta que pariu, velho. Eu acho que isso é algo completamente desconexo da realidade. Você consegue ver o quão nonsense alguns discursos podem ser, e as pessoas ainda compram esse discurso. A gente vê várias pessoas apoiando o regime venezuelano, apoiando as políticas econômicas de Nicolás Maduro, e esse é o resultado final. E aí o Bitcoin pode chegar aqui pra gente, pode chegar no mundo como uma forma de finalmente transformar o dinheiro simplesmente no meio de troca, velho. Sabe? E aí o Bitcoin chega como uma proposta para resolver esse problema de governos tentarem aplicar políticas monetárias e, sei lá, controle de preço, taxa de câmbio controlada, todas essas... Eu já joguei muito jogo online e a quantidade de venezuelano que tem que joga jogo online para tentar revender o dinheiro do jogo para conseguir pagar a conta de casa, porque ganha mais dinheiro jogando jogo online revendendo do que se ele com ensino superior trabalhasse. Tipo, tivesse um trabalho, sei lá, como advogado, como médico, não sei. Eu tava vendo exatamente, eles faziam isso no RuneScape, RuneScape, Tibia, Ragnarok, eu acho que infinidade de jogos, todo jogo online, World of Warcraft. Como você pode ver, né, que os paradigmas estão mudando. Enquanto muita gente considerava um item que não agrega em nada valor no jogo, apenas mude a aparência, seja uma skin, alguma coisa assim, e isso não tem valor e tal. Na verdade, isso pode ter muito mais valor do que algumas outras coisas. Pode estar mudando a vida de uma pessoa, velho. O que define ele ter comida na mesa ou não, entendeu? E tipo, a Venezuela hoje já é um lugar onde se é minerado bastante Bitcoin. Se você... Ilegalmente, né? Ilegalmente, eu acho. Eu acho que sim. Acho que na Venezuela tem uma legislação bem restritiva em relação ao Bitcoin, assim como todas as outras coisas, né? Mas o que eu queria dizer é que já está sendo, o Bitcoin já está e outras criptomoedas já estão sendo uma ferramenta de escape de alguns venezuelanos para ter uma fonte de renda, entendeu? Eles mineram essas criptomoedas para conseguir trocar por dólar ou pela moeda local, pelo Bolívar, enfim. Essa integração. E conseguir ter uma fonte de renda, entendeu? Uma fonte de renda que eles consigam, pelo menos, colocar comida na mesa, sobreviver. Essa integração da economia global, assim, por meio da internet, do Bitcoin, assim, isso ajuda muito a você fugir a essas pessoas que estão em uma situação extrema de intervenção estatal na economia, ajuda muito a tentar fugir dessa regulamentação, né, dessa intervenção. Conseguir sobreviver a isso. Né? E eu gostaria só de lembrar vocês que usam diariamente a moeda real que vocês não estão imunes a isso. Nós todos não estamos imunes a nada disso. Basta apenas 1 ou 2 canetadas de algum burocrata e nós podemos entrar na mesma situação. E nós não precisamos nem ir muito longe na história para ver que isso é verdade. Recentemente, há 3 anos atrás, a gente já teve um problema de crescimento abrupto de inflação.
Um pouquinho mais atrás tivemos congelamento de poupanças para fazer esse plano econômico novo, que foi o Plano Real. Antes ainda disso, nós tivemos a época da hiperinflação nos anos 80. Congelamento de preço. Então isso não está longe da realidade. Isso é importante a gente lembrar que a qualquer momento a gente pode entrar nisso. E quem tiver dentro das criptomoedas vai estar bem resguardado desse tipo de imbecilidade econômica por parte dos governos e bancos centrais. Pronto, acho que é isso aí por hoje. Encerramos as pautas. Alguma coisa a acrescentar vocês dois? Ou... Como sempre, né, pessoal, a gente vai postar esse, provavelmente, podcast no SoundCloud, no YouTube. Deem o feedback, se inscrevam nas páginas. Ah, sim, a gente tem a página no Face também, no Isso. Facebook Conexão Satoshi, no Twitter também, é só seguir a gente lá. Mas é isso. O feedback de vocês. Isso, deem o feedback, comentem aí embaixo no YouTube, postem no Facebook, podem falar com a gente pelo e-mail também, vai estar tudo lá embaixo. Vamos deixar também os links das notícias e especialmente falando, eu vou colocar um vídeo para vocês sobre essa questão da inflação ao redor do mundo. Na descrição, deixar um vídeo bem legal lá para quem se interessar mais por esse tema e acho que é isso, né? Falem também, esse podcast, exclusivamente pela primeira vez a gente está gravando presencialmente, né? Mas a gente está usando só apenas o microfone. A gente está querendo saber como é que tá a qualidade do áudio, se vocês acharam que está melhor, está pior. Então, deem um feedback aí que é importante. E é isso aí, valeu, falou!